hora do rush. Uma hora extra. O seu final de tarde é muito mais animado. Na Mundial FM. Um bate-papo descontraído e informativo. No comando de José Luiz Bonamigo e Elano Beckman. Esquina Gaúcha fica entre Coronel Barros e entre Juiz, mas pertence entre Juiz. Sabe aquela lombada eletrônica ali, que vai para Santo Ângelo? Bem ali, dá 1,5 km ali. Enxerga o correral do asfalto. Que enxerga? Não, 18 horas e 4 minutos, 6 e 4, está começando a hora extra desta sexta-feira, né? Enfim, finalmente sextou. O pessoal está esperando soltar aquele grito preso na garganta de sextou, né? Vamos juntos até às 7 da noite aqui com um bate-papo muito bacana, muito legal. Vamos falar sobre odontologia, sobre vinho, o que a odontologia tem a ver com vinho, se tem a ver ou não tem. E o nosso convidado já trouxe até um exemplar aqui, gelado para degustação. Vamos ver se vai ser permitido ser aberto esse exemplar aí para se degustar. Nós não bebemos em serviço. Nós não bebemos em serviço. Nós temos que fazer um duelo. Isso já é sacanagem. Não, mas uma degustação não vai ser. Ainda mais que estamos com o chefe aqui junto, né? Não tem problema. Se ele está participando da degustação, está liberado. O chefe está de olho. Uma taça é receita médica. Olha aí, medicinal. Vamos juntos até às 7 com a força de Priscila Dansman, David Autosserviços, Restaurante Glasnost, Casa nas Linhas, Cerâmica Caspar, Leão das Tintas, Farmácia São João e UTI dos Óculos. Tempo instável, já deu uma chuva legal aí, mas agora já cessou. A temperatura neste momento aqui no centro da cidade é de 32 graus. Deu aí temporal na região, né? De Juiz, deu norte, deu tudo aí. Nós aqui, graças a Deus, escapamos, né? Ilesos, sãos e salvos, mas aguardando um pouco mais de chuva para dar aquela amenizada no clima que é de temperaturas muito elevadas desde o início da semana e a previsão de que siga tempo muito quente até o final de semana. José Luiz Bonamigo. Tá dando esse estufão de vento aí, né? O pessoal tem que se cuidar quando entra alerta, não vai dar temporal, se proteja, né? Tivemos esse acidente, né? Digamos assim, essa fatalidade, né? Deu um tufão de vento lá em Juizinho, nos Prestantes, se não me engano. Foi entre Juiz E Juizinho. E nesse tufão ali levantou telha de zinco e uma das telhas de zinco atingiu um carro Fiat e matou. Matou, atingiu, não sei se era motorista ou pararam para se defender, sei lá, do vento, e causou a morte, né? Então, nem sei se foi divulgado já o nome da senhora. Saiu. É uma taxista do Eugênio de Castro. É a esposa de um taxista de Eugênio de Castro. Tu vê que fatalidade, né? Foi direto, né? Então imagina assim a falta de sorte, né? A gente tem que sempre buscar proteção e coisa, né? Então, uma notícia bem ruim aí para os mais magros sempre andar com algum tijolo nos bolsos. não vou junto da ventania. Mas hoje é o dia do jardineiro. Opa! 15 de dezembro. Isso é uma profissão ainda que tem alguns por aí, né? Não como antigamente, agora o pessoal mais profissionalizado, assim, com máquinas, né? Mas aquele jardineiro tradicional, assim. Mas tem uma senhora que agora é ouvinte da rádio, até esqueci o nome dela aí agora. Ela faz jardinagens. Aqui Fiz aqui pro advogado que tem uma propriedade no Barreiro. Sandro Minello. Sandro Minello, ela fez no paisagismo no IRO. Isso. Ela é paisagista. Isso. Mas também trabalha com jardineiro. jardineiro. Agora tem aqueles que fazem a poda, aí ajeito, tudo, né? Planta ali também, né? São os caras que resolvem problemas dos jardins aí. E difícil de manter sempre em dia, né? Está sempre chamando eles, mas a Noir e outros paisagistas, a Melissa Gressler aqui também, fazem trabalhos aí excepcionais, encher os olhos. E
E também hoje é o dia da mulher profissional do direito e dia do Esperanto. Esperanto é uma língua alternativa. Reúne todas, né, as palavras mais conhecidas de diversos idiomas, né? E tenta se entender, né, as Isso, linguagens, né? Esperanto. Mas eu acho que está meio apagado a Esperanto, né? Eu não sei se alguém pratica aquilo ali, se dedica a estudar. Eu acho que o Esperanto é um pouquinho mais fácil que o mandarim. A mulher está fazendo aula de mandarim. Mas também se ela aprender, tá feito. É. Ela vai pra China, né? Vai fazer produção. Perdi a mulher aí, né? Vai ter que janta. Ela já está nos dorama agora e partiu pro mandarim. Mas é complicado, né? Poxa, não, escrever as cobrinhas lá. Cheio de cobrinha e linha torta e Os pauzinhos lá desenhados. Nosso convidado hoje aqui é Márcio Bortolini, odontólogo e também enólogo. O que tem com os dentistas aí? O que tem com os dentistas que estão tudo nessa? É sommelier. Os dentistas estão tudo partindo para... Explica o que é sommelier. Sommelier. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esse é o Márcio. Tudo bem? Vamos Seja lá. bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, vamos bater um papo. É etnia italiana aí. Ver como é que é a história, né? Buon amigo, Bortolini. Italiani, tudo E ainda saindo da mesma região, mas né, linha 11, linha 11, linha 13 norte. Norte, olha só. Saímos de lá para dominar o mundo. Mas tirou as palavras da minha boca. Você sabe que é o seguinte, que até vocês entrevistaram o Alcino Pereira Gomes atrás, né? E Nos cantou a pedra, o Bortolini tem uma hacienda lá também, é fera na produção de vinho. como é que é essas histórias, né? O Alcino, os dentistas, né? O Alcino vai fazer acho que 30 anos ano que vem. Eu estou fazendo 28 anos de profissão. E a gente trabalhamos vários anos juntos, tá? Dentro da reabilitação oral. Ele fazia parte cirúrgica, da odontologia, e eu fazia parte de reabilitação de prótese. E nessas idas e vindas do mundo, entre outras tantas, e eu me lembro que foi uma das vezes a gente estava numa pescaria. Olha aí, pescaria cultura, né, cara? E dá ideia, o cara fica lá quietinho, pensando, remoendo o pensamento. Ah, mas eu podia botar uma vinícola. E foi por aí. No meio do Paranazão, lá na Argentina, lá no final de tarde. Bom, não é qualquer pescaria também. Eu já estava pensando assim, Putiricu, No NOC, né? NOC, Rio Azul, No Faxinal, na linha 11. E aí, naquele momento, depois de uma filosofada, final do dia, né, tomando um vinho e uma espumante. Pegou o dourado. Ah, certo? Tá filmado, entendeu? Olha aí. Foi o segundo que pegou um baita dourado no pôr do sol, coisa mais linda. E a gente divagando, isso foi nos anos de 2005, por aí. E aí divagávamos essa ideia de um dia no futuro a gente montar e trabalhar alguma coisa com vinhos, tá? A minha família, os meus avós já trabalhavam, meu bisavô já trabalhava com vinho ali, na linha 11, na linha 13 norte. E isso há 112 anos atrás. Vamos fazer uma vamos fazer uma árvore genealógica, então. Vamos puxar ali. Quem é que é o teu pai ali? O pai é o seu Jocely Antônio. Jocely Antônio Bortolini. Mas ele também saiu dali, então. Nasceu lá. Nasceu lá, na linha 13. Aí o avô é o Antônio. Tá, então vamos agora ali. Os irmãos do teu pai, quem são eles? Clóvis, o Romeu, são 11, quer saber os 11? Aí longe, Tem certeza que tem certeza que quer saber todos? Poxa, mas parece praga isso, fizemos um programa só de árvore genealógica. Vai longe. Poxa, mas você está pensando a audiência que nós estamos tendo só dos Bortolini hoje, então. Não, vai lotar. Isso que é um lado só, não tem o outro. Mas a história ali deles, na verdade, eles vieram, os bisavós, tá? O pai do Antônio, que é do Nono Romano, vieram de Caxias, tá? E aí estabeleceram-se ali, o que eles sabiam fazer era o cultivo da uva, tá? Viticultura, 112 anos atrás. E os avós continuaram, o vô Antônio ainda era tanoeiro, tá? Ele fazia as pipas, tá? E fazia para todos ali. O seu Mário,
E é Bortolini também, tá? Que foi o pai da minha mãe. Os dois avós eram primos. E a gente fez uma... Bortolini casado com a Bortolini? Isso aí. E na verdade foi um melhoramento de raça, né? Sim. Tá? Como funciona, né? Houve uma depuração ali. Tanto imagina na época, né? Parentes casando, né? Complicado, mas tudo bem. Deu tudo certo. Isso lá no início dos tempos era comum, né? É que faltava, né? Faltava a gente. Depois descobriram que já era escandaloso. Que a chance, né? Depois descobriram que a chance de dar problema. Exatamente. Congênitos, né? Exatamente. E na época o seu Mário era um dos maiores produtores de vinho. Tanto que ele vendia vinho para Uruguaiana, São Borja, o pessoal vinha de caminhão buscar a pipa, né? Eles não buscavam pegando. Buscar pipa. Buscar pipa. Vendia na pipa. Ele vendia na pipa e nas barricas. Vinho de mesa. Vinho de mesa. Isabel, na época, Isabel francesa, Saigel, Niagara, eram as uvas que se tinha. Porque, na verdade, o que aconteceu? Tá? Em 1940, 40 e poucos, na Segunda Guerra Mundial, houve uma peste, que foi a filoxera, que destruíram todos os varietais de uvas viníferas no mundo inteiro. É um fungo, tá, que se tem, que está na raiz, e ele destruiu. E os únicos varietais que resistiram eram as uvas americanas, perdão. Tá? E essas uvas americanas é o que a gente tinha aqui. Por quê? Porque eram as que suportaram. Que sobreviveram. E eles Isso aí tá me cheirando igual a peste suína, que mataram todos os porcos que tinha aí para implantar uma raça, a França, aquela large white, Rock, não sei o quê. Pode ser coisa de americano dando migué, né? E aí, no Brasil foi isso aí. Então, aqui o que aconteceu? Eles perderam o que tinham, nós tínhamos Tempranillo, tinha Cabernet Franc e tal, não sobrou nada. Eu achei que era com a vinda da soja, né? Não, foi 73, então já em 40 foi antes. Esse problema aí. Deu no mundo inteiro? No mundo inteiro, foi no mundo inteiro. A Europa toda foi dizimada. As únicas uvas, aí o que aconteceu, né? Para poder voltar a ter um Cabernet Sauvignon, ter um Chardonnay, então o que se usava? Se usava o famoso cavalo, tá? Que é o pé de enxerto. Que aí o enxertado, a base dele é de uma uva Vitis Lambrusca, que se chama, que são as uvas tradicionais americanas, que é a Isabel, que são varietais que se enxertava neles. Então, no caso, para não ser mais simplista, se enxertava a Chardonnay, Cabernet Sauvignon, variedade francesa. Que daí suportava, porque na terra a variedade americana suportava, que é a Vitis Lambrusca, e a Vitis vinífera, que são as francesas, italianas e outros varietais, aí que se foram desenvolvendo. Só que aqui não se tinha esse conhecimento. Então aqui botou a variedade americana e ficou. Tá? Por isso que a nossa região se desenvolveu muito isso. Tá? E demorou muito para começar a fazer vinhos de uvas finas. Exatamente. E excepcionalmente, e principalmente plantar, né, uvas. Exato. E agora, de tempos para cá, vocês estão plantando uvas finas aqui, né? Tu sabes que o primeiro local hoje no Brasil, né, foi plantado pelos jesuítas, tá? A uva Cabernet Franc e a Tempranillo, a primeira, só que na época, o antigo Tratado de Tordesilhas, quem lembrar, pertencia, toda a nossa região pertencia à Espanha, e nós já tínhamos vinífera, tá, pelos jesuítas e pelos índios aqui. Então foi o primeiro local que foi plantado. Só que depois foi dizimado, foi retirado tudo, né? Uma variedade francesa, outra espanhola. Exatamente. O bom dessa entrevista é o seguinte, nós não estamos só falando com um produtor que faz o vinho, mas com um professor, que sabe toda a história, né? Pouco menos, autodidata. Autodidata. É isso aí. Mas assim é que acontecem as coisas, né? Mas o sommelier, você perguntava para ele. Isso. Na verdade é o seguinte, voltando à tua pergunta, né? Nós não sabemos se a gente começa a interromper, a gente não sabe Pode, se você terminou a primeira, que era como começou na família, né? Que você começou ali, né? Nem terminou os 11 ainda, né? Não, tô no segundo. Vamos voltar nos 11. O bom amigo, ele desistiu. Canseira. Que ouro! Eu vou botar na geladeira ali. Que a conversa, eles faziam a árvore genealógica e eu lascou. Eu pensei que era 2 ou 3 ali. Vamos parar por aqui. No próximo programa a gente faz um só sobre a árvore genealógica. Bom, mas a história então é o seguinte, nós estávamos lá na pescaria filosofando e tal, e levantou-se a hipótese de um dia
voltar aqui na região, já que entramos nesse assunto, voltar a ter uma produção de vitícola, de ter vinhos na nossa região noroeste e Missões, que é o que tinha antigamente. Dentro de um curso de vinhos, na Serra Gaúcha, como é que são as coisas, né? Eu e o Dr. Alcino estávamos lá e tinha o pessoal com uns folders lá, distribuindo da UX, tá? Um folderzinho sobre sommelier. Nós, na verdade, na época nem sabia muito o que era sommelier. O que era o sommelier. Mas eu vou Tá batendo a história com o que o Alcino falou, né? Então não é mentira. Eu vou dizer uma coisa. Culpado de tudo isso aí. O dourado que vocês pegaram. Porque no mínimo vocês fizeram uma bela de uma janta, né? Fizeram um dourado bonitaço, né? Não sei se foi na brasa, se foi assado, né? Com coisa, né? Foi muito bonito. Chega na pesca esportiva. E na época podia. Na época, depois, alguns anos atrás, já não pode mais, né? Mas na época podia pescar, retirar, comer, trazíamos pra cá, legalizado. Depois do dourado ficou proibido. E no mínimo fizeram um dourado assado, bonito, pegaram um bom vinho, tomaram vinho, se olharam um pro outro. Uns se olharam com o outro menos, tá? Mas olha que nós podíamos fazer. Então, Um olhou para o outro e disse assim, mas tu não imagina o que eu estou pensando. Daí, mas eu estou apostando que você está querendo produzir um vinho. Aí já é a coisa. Aí a gente foi para esse curso lá, pegamos os folders e viemos embora. Terminou o curso era de implantodontia de uma empresa da Suíça, da Strahl. E a gente veio embora e veio olhando aquele folderzinho, pois é, sommelier, né? Vamos ver. Na época não tinha WhatsApp, não tinha internet, nós não tínhamos nada disso aí, né? E aí fomos pesquisar o que era sommelier. Pesquisamos isso aí, cara, vamos fazer esse curso, cara. Tem uma história bem engraçada desse curso, se você me contou. Aí resolvemos fazer. O curso foi em novembro, fechamos o consultório em 10 dias. A gente acha que era rico na época, cara. Fecha o consultório, né? Vamos lá fazer um curso. Né, cara? Vê quando o cara é mais jovem, né? 2008 foi, se não me engano, isso aí, cara. Não me lembro da data exata. 2005 ou 2008. Teria que pegar o certificado lá. Tá, chegamos lá, era a UX com a ICIF. A ICIF é do Ministério da Agricultura da Itália. Tem um professor da Itália, o professor Roberto Travachino, tá? Que dá o curso. E nós estávamos em 12, tá? Mesas de 2 em 2 e tal. Aí fomos se apresentar e eu e o Alcino chegamos, sentamos lá no fundo, né? Aí começaram o pessoal a se apresentar. Adriano Miolo, que é o enólogo da Miolo. Meu Deus. Roberta Moscato, que era da Moscato, que era um colega nosso. Mauro Tingolani, que Só medalhão. Mauro Tingolani, que é o chefe da UX e CIF, hoje lá da Escola de Gastronomia. O diretor do Vila Miquelon. Aí tinha o pessoal do Costão do Santinho, o Rafael, que hoje é sommelier lá, e assim foram vindo, né? Aí chegaram no Alcino Pereira Gomes, Dentista. cirurgião dentista de Juiz. E daí eles ficaram mais loucos ainda, ó. Bortolini, dentista e Juiz. Foi mesmo. Aí o cara olhou assim, o Alcino é dentista, o que tá fazendo aí? Não, a gente aprecia vinho, eu gosto. Beleza, passou pro lado. Márcio, Bortolini, dentista. Não, para tudo. O que vocês dois estão fazendo aqui, cara? E aí, pra tu ver como é que são as coisas, né, cara? A gente fez o curso, né? E de boa, pessoal, o jeito de andar, né? Que a gente tem, né, cara? E aí, no final dos dias, teve uma prova teórica, teve uma prova prática e uma degustação às cegas. Aí, dos 12 ficaram 3. Tá? Pra final, ficou eu, o Alcino e um outro cara. Tá? E no final, tinha uma prova que se chamava o Tastevinho de Prata. Que tu ganhava lá e esse sommelier, ele era indicado para vários hotéis e referências e tal. E isso é uma peculiaridade que aconteceu. E na verdade a gente meio abriu mão daquilo ali, vamos dizer, nesse sentido, né? E o Rafael, que é o outro rapaz que ganhou lá, acabou ganhando, né? Mas para tu ver como o cirurgião dentista também tem. Mas vocês fizeram, mas abriram mão, ganharam? A gente deu um passo para trás. Deu um passo para trás? Vamos dizer assim. Ganharam e passaram por Rafael? Não, nós não fizemos a atividade. Não fizeram a atividade? Sim. E, claro, não era essa para nós, de vocês. o nosso intuito era conhecimento, né? Sim. E ele era a vida dele, tanto que hoje ele é o chefe do Costão do Santinho lá Lá em Santa Catarina. Exatamente. O pessoal aqui Isso, exatamente. na praia de Costão do Santinho. Querido Rafael Porto. Maravilha, não? O interessante é que nesses cursos faz amizade e daí após que você tem o contato deles, tu indo aí pra
Gramado, aí eu vou dar uma passeada, tô indo pra Caxias, tô indo lá pro Estado Santina, faz o círculo, né? Tu cria, o vinho em si cria um mundo de amizades. Hoje tem as confrarias de cerveja também, eu estava agora lá no Raul do Grupio, agora há pouco conversando com eles também. Então, assim, A propósito, já que citou, indo pro Rio, passei lá perto lá da rodoviária e eles deram uma gabaritada lá, deram uma reformada, que eu cheguei a olhar pro lado assim, mas isso aqui não tinha. Cheguei a levar um susto, mas estamos em Juí. Olha só, tá, agora de tarde mesmo, era 4h30, 5 horas, eu fui lá pegar um densímetro e um medidor para ver a doçura da uva lá fora, depois eu vou comentar. E olha, ele está montando um projeto de uma parrilla, de um local assim peculiar, diferente, que não temos aqui na região. É um projeto muito bonito deles lá. Olha, a princípio, pelo que ele me falou, querem inaugurar agora antes do final do ano. Show de bola. Conversa segue depois do intervalo. A gente vai para o intervalo com o Eros Ramazotti, já que estão com 2 italianos na sala. Aqui, Pio Bela Coisa, Pio Bela Coisa, guarda. Conversando com o odontólogo, dentista Márcio Bortolini, que é sommelier. Sommelier é o cara que dá a dica e sabe harmonizar, né, o vinho com a comida, né? Isso aí. É isso, né? Tem isso em resumo. O sommelier, ele é dentro do... Já cortei o Elan. Não, pode falar, é para isso mesmo. O sommelier, dentro da produção da vitivinicultura, então nós temos o viticultor, tá, que é quem está produzindo, tá? O vitivinicultor, quem produz e faz o vinho, e aí temos o vinhateiro, tá, que são os que às vezes compram uvas e fazem os vinhos, que a gente tem os vinhos de garagem, hoje tem muito, assim também. Vinicultor, O viticultor é quem que produz a uva. Viticultor. Isso. O vinicultor é quem faz a vinificação. Faz a vinificação. E aí daí nós temos o agrônomo, que vai trabalhar, que vai auxiliar. Nós temos o enólogo, que é o enólogo que ele vai conduzir a partir da colheita da uva e todo o processo de vinificação. Então nós temos desde quem trabalha na terra, nós temos quem conduz a uva, nós temos, que aí faz parte o agrônomo e o viticultor, aí entramos na fabricação, na vinificação, tá? E aí tem algumas outras áreas que tem o cantineiro, que é o que trabalha ali dentro também. O vinhateiro ainda vinhateiro. Ainda se fala desse Exatamente. Nada mais é que o que faz o vinho. Exatamente. Quem na verdade bota a mão na massa. Bota a mão na massa. E aí depois do vinho está na fase final de aprovação, de degustação, entra então o sommelier. Tá? O sommelier entra na fase final, que é onde ele vai pegar aí o estilo do vinho que a vinícola vai trabalhar, o estilo do vinho que o comércio vai fazer a harmonização do vinho, ele vai fazer o serviço do vinho, a apresentação e dali para diante ele que conduz. Bom, e aí depois desse curso da formação em sommelier, você partiu para abrir a sua azienda. Primeiro vamos saber o que é azienda, é um termo italiano para... Na verdade, na Itália, as cantinas, né, as vinícolas, né, se chamam cantinas ou aziendas. A azienda é como se fosse para nós aqui fazenda, né? Só que na Itália, no Noroeste, Norte, onde tem a maior produção de vinhos, fazenda para eles é 1,5 hectare, 2 hectares. Né? A nossa fazenda aqui, as fazendas que a gente usa no Brasil, são fazendas de mais de 100 hectares e assim vai lá para cima. Mas o termo azienda é como se fosse uma pequena produção na Itália. Então, a Azienda Bortolini, tá, é a mini fazendinha onde eu tenho as minhas uvas lá. É uma fazendinha que tem as uvas. Mas lá na Itália, se você tem 25 hectares lá, você é um grandão, né? Tanto que os italianos vieram para o Brasil porque não tinha terra para todos. A extensão territorial do nosso país, que tem dimensões continentais, então permite que você tenha grandes fazendas, grandes áreas de terra que em países da Europa não tem como. Olha só. A Itália é pequena. Exato. Sabes que eu fiz agora em outubro, a gente fez um curso acompanhado do pessoal da Concept Wine e a gente foi para o Piemonte e acompanhado pelo pessoal da Universidade de Torino. E a gente conheceu várias micro-regiões, Barolo, Barbaresco, Frente à Corta lá. Um belo curso. Eu acho que dentro da própria empresa da Concept Wine, hoje é uma das melhores empresas de conhecimento de vinhos hoje no Brasil. Que ela é fomentada pelo
André Malman, que é sommelier, e pelo Ligares Corte-Ganha, que é enólogo e sommelier também. E a gente trabalhou lá, e as propriedades, ou as cooperativas, as propriedades, é 1,5 hectare, 2 hectares, meio hectare, e eles sobrevivem com uma lucratividade absurda dentro da economia. Nós, infelizmente, no Brasil, vamos pegar a nossa região, a gente teve uma mentalidade que a gente precisa ter muita área para poder produzir. Claro que nós vamos entrar na região de soja, trigo, milho, existe uma tendência hoje que teria que ter no mínimo 80, 100 hectares para ter uma lucratividade de 200 hectares. Mas nós temos tantas outras coisas para produzir e que nós estamos tendo aqui na região, que é oliveiras, os hortifruti nossos estão muito bem, produção de queijos, que hoje a gente tem vários que estão produzindo aqui na nossa região com altíssima qualidade, os próprios vinhos agora vão voltar, que a gente tem, nós temos a Dom Carlos em Santo Ângelo, que está há 20 anos com belas produções, belas espumantes, a Novos Caminhos, que é o sino que está começando, a Hacienda Bortolini, que esse ano é a primeira produção minha daqui, dos varietais, a primeira safra minha aqui. Eu já venho fazendo essas vinificações há 3 anos, né? Mas esse ano é a primeira produção do nosso terroir daqui. Terroir das Missões. Isso, em Noroeste e Missões. Inclusive, semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma reunião com as vinícolas aqui para nós começarmos a implementar uma IP. Uma IP é uma denominação de região que nós temos, que aí tem a vinícola Malgarim de São Borja, a Dom Carlos de Santo Ângelo, a Novos Caminhos do Cinto, a Hacienda Bortolini, a vinícola Weber de Criciúmal, a Tertúlia de 3 de Maio. Essa Tertúlia também faz vinhos finos aí. Exatamente. A vinícola Fina entrou? E foi convidada agora também a vinícola Fim também. Que essa já é mais antiga, né? Tu sabes que eu acho que a mais antiga é a Malgarim. Malgarim. Agora talvez eu esteja... A Malgarim é onde? São Borja. São Borja. É que para nós, assim, nós... A região a mais próxima não tinha conhecimento, mas tu vai para as ruas de São Miguel, tu olhava aquele lugar de vinícola fina, uma lagoa bonita. Vamos dar uma paradinha ali. Vamos testar um dia como esse, assim, quente, horrível de quente, parando todo mundo lá, umas espumantes, umas moscatel. Rapaz, não deu vontade de ir embora, ficamos tomando. E aí o problema, a sorte é que nós tínhamos um motorista que não bebeu, né? Senão... É verdade. E a sua fazenda fica aí entre Juiz? Sabes que também todo gringo sempre tem história para contar, né? Quando eu comecei a ter a ideia de fazer isso, foi em 2018, botar em prática os cursos e o conhecimento que ele havia estudado desde o curso de sommelier, eu comecei a procurar uma área específica para poder fazer o implante desse sonho, que era voltar até a produção que os meus avós, os bisavós tinham, que depois não tem mais nada. Já não tem mais nada, infelizmente não temos mais nada. E aí, olha, olhei mais de 30 lugares, em toda a região, inclusive lá em Piracicaba, Catuípe, Pestana, Arcoia, em toda a região. E como é que são as coisas e são os destinos, né? O Carlos, da Dom Carlos, um dia eu estava com ele lá e ele disse assim, mas eu tenho uma área que eu vou te apresentar. É o sogro da minha filha. E aí fomos com ele, entramos lá e quando eu entrei lá estava o seu Olavo, que era o tipo dono da terra, que eu tinha meu vizinho lá. E acabamos acertando, e aí, cara, quando tu senta e tu entra num lugar e tu diz assim, cara, é aqui, viu? Olha, eu chego até a arrepiar aqui. É aqui que eu vou fazer, cara, é aqui o lugar. E aí, óbvio, tem algumas características que eu estava buscando, que é inclinação solar, tipo de solo, eu tinha que ter uma cobertura vegetal em volta por causa dos venenos dos secantes que se usa hoje muito na soja de soja por perto ali que pode atrapalhar. Exato, sim. Tem que estar muito atento, né? Exatamente. Então, assim, tem várias coisas e acabamos ali. Então, pertence ao município de Entre Juiz, o local se chama Esquina Gaúcha, e ali nós temos essa propriedade com 3 hectares de uvas, todas elas importadas do viveiro da Itália, todas elas importadas do viveiro PCR da Valchedo. Que variedades? Nós temos ali algumas variedades brancas, por exemplo, Vermentino, Alvarinho,
Essa alvarinha é portuguesa? Alvarinha portuguesa. A única metida ali é a alvarinha, né? O resto todos são italianos. É a beira do Rio Douro, lá. Aqui ele está perto do Rio Esvira. Exato. Não dá um quilômetro. Não dá um quilômetro, dá uns 800 E metros. falar em localização, assim, tipo, você fez um estudo do microclima. Exato. Tem esse estudo, Exato. Quando ele... É climatologista também. Cara, meio geólogo, climatologista, mecânico, eletricista, né? A gente faz tudo. Só não é o Uber ainda. Olha, das minhas Mas filhas daqui a eu sou pouco Uber várias vezes. Vai ter cara. que buscar o turista de repente para levar, Mas eu já sou Uber das minhas filhas aí. Mas tu sabes que essa é a história do solo, né? Então o que se falava assim, a terra de chão vermelho não produz. Ali onde eu tenho, não é solo vermelho. Ele é um natossolo, foi feito um estudo geológico, aprofundado, mandei a Brasília, a Goiânica, duas únicas universidades que fazem estudo de solo e de rocha, de rocha-mãe. Então foi feito um estudo que foi acompanhado pela Cláudia Gorgen, da Instituto Terra Nova, e feito todo um trabalho que está sendo feito agora ali, e que hoje está se trabalhando muito com produtos biológicos e para fazer um redimensionamento da fertilidade do solo. Então, para vocês terem uma noção, eu tinha que ter uma área lá onde está, são 3 locais que eu tenho vindo, 3 pontos de coxilha, e num deles, até era muito engraçado que os vizinhos disseram, não, aqui você não vai plantar nada. Eu moro aqui há 60 anos e não tem nada. Mal e mal tem amoroso. Eita! E é verdade. Cara, hoje tu tem que ver lá o que nós temos lá. Tudo com a fortificação do solo. Então a gente trabalha com alguns produtos, com TMT, com quelatados, alguma coisa nesse Colocar sentido. calcário, não. Tivemos, mas pouquíssimo. Pouco calcário. Pouquíssimo. Minerais. Pouquíssimo. Exatamente, muito. Tá? Com análise de solo, rocha, pó de rocha, assim foi. Isso é colocado numa profundidade maior ou é sobre a terra? Não, sobre a superfície? Sobre a superfície. No caso, por exemplo, do clima ali, quando é inverno, você se preocupa muito que tem que fazer os fogos lá, que nem faz alimento. Tu sabes que assim, o que acaba acontecendo? Na nossa região, nós temos uma característica de geada tardia ali, final de setembro, sempre às vezes acontece. Então, você tem algumas maneiras de conduzir as tuas videiras para você não ocorrer. Se você faz uma poda da tua videira mais precoce, isso eu aprendi com meus avós. Aprendi. Na época era criança, era adolescente, mas sempre o cara relendo. O cara vai ligando, né? E o que acontece? Tu poda em junho, julho, você vai ter uma brotação em setembro. Se você tiver uma geada ali com os brotos e com as gemelas, você vai perder. Então o que você faz? Você vai podar na última lua lá, que é preferencial, no final de agosto. E aí você vai ter essa brotação do dia 10 de outubro em diante. Então se você tiver uma geada tardia, ela não te afeta. Agora, claro, se tiver, a nossa região tivesse uma geada, tu tem que trabalhar ou com fogos, ou com fumaça, ou com irrigação. Hoje tem sistemas de irrigação. A irrigação que a gente fez lá foi projetada pela Agriflora, um belo trabalho com o Vinícius Buarque, que a gente fez lá, fantástico. E hoje tem muitos sistemas de proteção por aspersão com irrigação. Então, olha, o pessoal que tem aqui, tem muita gente que usa. Mas a nossa Não é região... gotejamento, não. Não, eu tenho por gotejamento. Por gotejamento. Sim, toda ela com gotejamento por gravidade. Mas existem sistemas de defesa contra a geada, que você faz aspersão. O que acontece? A geada, na verdade, ela inutiliza a seiva. Então ela fecha os poros da seiva e ela vai matar. Se você fizer uma aspersão de água, ela cria um gelo em volta daquela gemela e esse gelo ele protege. Entendeu? Ele vai envelopar ela com o gelo e não deixa o frio do lado de fora ser tão grande que atinge ela lá dentro. E é esse o problema. Se vocês lembrar que alguns anos atrás nós tivemos uma geada negra aqui, né? Sim. E aí essa geada negra deu a geada, não ficou branco nada, e dali 1 hora, 2 horas enegreceu tudo que você tinha, porque ela liquidou com a seiva da planta. Você está falando das variedades aí? Vamos lá. Tem só variedades brancas ou tem tinta? Não, nós temos algumas variedades tintas, que é Barbeira, São Giovese e Ateroldo, que são varietais puramente do norte e noroeste da Itália. Então, isso é uma outra coisa, né? Márcio, mas tu é louco, cara, por que tu tá trazendo essas variedades para cá? Olha, vamos testar.
Óbvio que as variedades foram pensadas, testadas antes e planejadas para que dê certo, mas hoje eu tenho 11 varietais lá. Dos 11 varietais, provavelmente vamos ficar aí com 4 ou 5. 4 ou 5. Ainda está Em teste. Mas você vai colher a primeira safra agora? Isso. E qual? Dos 11 varietais. Dos 11 varietais. Dos 11 varietais. Plantou tudo na mesma época. Exatamente. E esse vinho que você trouxe aqui, que não deu para a gente abrir? Tem um complô aqui. De que variedade, que varietal é? O Sandro buscou o abridor? O Não? Sandro deve ter um abridor. Provavelmente. Você não tem um abridor, Sandro. Então, dependendo do abridor só. Se vocês fizerem aparecer aí, vai dar, né? Esse é um chardonnay? Bom, Não. a primeira vinificação que eu fiz, então eu comprei as uvas, tá? Ele é 70% chardonnay, das uvas da Serra do Sudeste, de Encruzilhada do Sul, e 30% da uva Peverella. Por que eu escolhi essas duas uvas para fazer? A Chardonnay hoje é a uva branca, que é a rainha das uvas francesas, Sim, tá? Todo mundo conhece. E a Peverella, eu vou dizer que é a malandrinha da uva italiana. Ah, é? Foi a primeira uva branca italiana trazida pelos imigrantes e plantada no Rio Grande do Sul. Olha só. Tá? E a Chardonnay ela te dá um vinho mais untuoso, frutado, aromático, elegante. E a Peverella te dá uma acidez e uma pimenta. Ah, ele faz isso. Exatamente, Essa cara. característica. Então ele fica assim muito interessante. Inclusive hoje a gente acabou despachando agora aqui para uma empresa que se chama Vinhos Nacionais, tá? Do Léo Curra, e vai ser distribuído para o Brasil inteiro aí no Esse vinho. Esse vinho. Você tem lá, a Dina também faz todo o processo de vinificação das suas uvas, ou ainda manda para Ainda a gente acabou terceirizando, né? Eu alugo uma vinícola em que a gente trabalha junto com eles, que é o André Tonê da Capitã Angelina, porque hoje assim, ó, o custo é altíssimo para você montar uma vinícola nova. Para você ter materiais de qualidade e você poder ter que te resulte numa coisa de qualidade, então é um sonho, tem o projeto está pronto. Tá? Inclusive eu fiz o projeto com o Sebrae. Está pronto o projeto, a área está pronta, só que despacito. Com calma. Sim. Depende de que para você levar adiante esse projeto? Depende de dinheiro. Dinheiro. Então, como a gente está começando agora, são as primeiras produções, começa o início da venda do produto do vinho, começa a divulgação. Então nós temos esse Chardonnay que é esse primeiro vinho que é o Mio, nós temos 2 Pinot Noirs que também estão no mercado, que é o Amit e o Fratello, e tem o terceiro vinho que deve estar saindo já, quarto e quinto vinhos que devem estar saindo agora em março, estão nas barricas, tá? Que é o Mozzafiato, que é um corte de uvas italianas, e aí vamos começar no mercado para tentar fazer essa bola, essa roda girar e a gente conseguir fazer. Você vai acompanhar todo o processo lá? Sim. Eu acompanho desde a escolha da época da colheita da uva, da doçura, quantos bricks, quantos babos, a acidez, a vinificação, a prensagem, a escolha do tempo de barrica ou não, cortes, tipo de rolha, tipo de garrafa, que levedura utilizar. Só que é um trânsito. No futuro que sai, a gente vai ter aqui. Mas o investimento é alto porque hoje tem muita tecnologia envolvida, não é só a pipa ali, o moedor, enfim, tem mais coisas aí no processo. É que na verdade assim, tu tens como fazer um vinho de garagem, um vinho mais artesanal, que a gente sempre fazia, os meus avós faziam, uma tecnologia, vamos dizer assim, limitada. Tá? Mas como o objetivo é fazer uma coisa de alto padrão, de alto nível, então o objetivo é fazer um investimento relativamente alto, né? Então, isso que inox, enfim. Inox com controle de temperatura, a fazer toda ela com um efeito de gravidade, sem fazer movimentação, com motor. Trabalhar ela com uma prensa pneumática, um pouco diferente do que a gente tinha até então. Eu tive que atender alguns ouvintes aí, então eu não sei se já foi feita a pergunta assim, como se encontra o teu vinho, tá? E tipo assim, você falou de variedades, então o que tu produziu nessa tua primeira safra que está à venda, né? Você fala por litros, como é que funciona?
esse primeiro, até antes de eu responder o Bonani, tem uma pergunta interessante. Sempre o pessoal me pergunta por que tu colocou esses nomes no... Pois é, isso chama atenção. Nos Então, vinhos, vamos usar os nomes. Como é que tu batizou aí? Na verdade, isso é uma frase da minha filha mais nova, da Pietra. Olha só, daí ela chegou e disse pra mim e disse, pai, por que tu toma os teus vinhos com os teus irmãos e os teus amigos? Eu disse, mano, mas é porque são momentos que tu tem com fraternização, tá com pessoas da tua intimidade, tu quer participar daquilo ali. Então ficou aquela história que eu tomo os meus vinhos com os meus amigos, né, e os meus irmãos. Então ficou il mio vino e eu tomo com o mio fratello e mio amici. E os vinhos são o mio, o fratello e o amici. Olha que legal história, né? Saiu um pouco da história dela. Então o mio é o quê? Então o mio é esse que é o branco, que é um Chardonnay com Peverell, a gente estava conversando agora, que as uvas são de Encruzilhada do Sul, Chardonnay, e o Peverell de Pinto Bandeira. Nós temos o Pinot Noir, 2 Pinot Noirs. O Pinot Noir até foi feito, vamos dizer assim, entre aspas, uma brincadeira. Hoje se fala muito, os vinhos barricados, não barricados, a influência da madeira, da não madeira. Então eu peguei a uva, 3.000 quilos de Pinot Noir, nós fizemos uma prensagem toda ela, mesma levedura, mesmo mosto, mesma vinificação, mesma prensagem, filtragem, 1.500 em inox e 1.500 em barrica de carvalho. Então nós temos o Amici e o Fratello, a mesma uva, tudo igual, só que um vai ter as características de 1 ano, 12 meses em barril de carvalho e o outro em inox. São 2 vinhos totalmente diferentes. Então um dia que vocês e os ouvintes quiserem fazer essa brincadeira, de comprar e ver a diferença que um carvalho faz, nós temos aí essa oportunidade. Dos brancos ou no tinto? No tinto. E no nosso o branco não vai no carvalho. Esse branco tem 1 ano de carvalho. Tem 1 ano de carvalho? Tem 1 ano de carvalho. Porque eu também quebrei um pouco essa logística aí para vocês poderem ver que tem como, e ele te dá uma apreciação, uns aromas interessantes. E no vídeo não produz, não fez? Né? Tenho lá, vai ser esse ano. Vai ser esse ano. Vai ser esse ano. Mais aromática, perfumada. Exatamente. Vai ser esse ano. Tá bom. O Elão está salivando. Começa a falar. Tem uma... Volta o guardanapo. Nós temos que ir para o intervalo aí e a gente volta para a parte final do programa. O quê? Uma história aí? Não, nós temos várias histórias para contar aqui. A gente fica falando no intervalo, né? O Sandro voltar. Mas eu acho que Sandro, nos conceda mais 5 minutos, por favor. Sandro Beck já está aqui também, a linha 6, linha 11, linha 13. Dominando o mundo aí. Tudo da mesma Mas primeiro acho que tu tem que falar como se encontra, que é mais importante agora tu falar como se encontra. Depois a gente conta essa historinha. Então tá, vamos lá. Pessoal, bem importante aí, até se vocês conseguirem ver um pouco da história, a Azienda Bortolini está no Instagram, no Facebook, vocês encontram os vinhos ali, tem um linkzinho que podem adquirir, a família agradece. Tem na Vino Vino, também temos os vinhos lá. Tem na nossa casa Steakhouse, tem os vinhos. Nossa casa também. Na Quatro Gauchos também temos os vinhos lá. Carne aí. Exatamente. Vocês vão encontrar também no Open, na Bar. Vocês vão encontrar no Ikigai, também tem. Mas principalmente você achar o Instagram aí e no Face aí, direto, a Azienda Bortolini vai ter o maior prazer em servi-los e tentar passar para vocês essas experiências. Eu não vou dizer nem que é um momento de você tomar ou conhecer, mas é uma experiência. Vocês vão ter uma experiência diferente. São vinhos únicos, são vinhos feitos com amor, com carinho, com muito zelo, com muito estudo, com dedicação, que é o que a gente tenta passar um pouco da história aí que a gente tem no coração da família e um pouco do que a gente aprendeu nesse mundo aí. Deixa eu mandar um alô pro Sebastiani, tá na escuta, é o cara dos vinhos espumantes, né? O Vinícius Barbosa que quer experimentar esses vinhos aí, quem mais aqui? O Adalberto, sobre vinho, me interessa, é a conversa que o Adalberto Writzel teve conosco ontem. E aí? Até espumantes, tu tem planos e... O início nosso é a princípio com vinhos, tá? Até ontem a gente estava conversando com o enólogo que me auxilia também, que é o André Tonet,
E aí porque esse é um ano muito difícil, tá? Até isso nós nem entramos no assunto. Esse é um ano extremamente complicado para a produção de fruticultura. O ano do El Niño aí. É, bem complicado mesmo. Questão de fungos e... Muita umidade, muita chuva. Exatamente. Aí aparecem os fungos. Muita coisa. Então esse é um ano que o pessoal provavelmente vão fazer mais espumantes, que tu colhe a uva mais precoce, com mais acidez, que ela está mais sã, mais saudável. E é muito difícil tu esperar ela para fazer grandes vinhos tintos, que é uma colheita mais tardia, lá de metade de fevereiro e março. Então, não se descarta a hipótese, ainda estamos pensando ainda, Bonamigo. Tá certo. Agora vamos dar uma dica de filme. O filme que fala sobre vinho, como é que é o nome daquele que esconderam o nome do rótulo de um vinho lá do Napa Valley, que foi concorrer na França, num festival de vinho na França. E os franceses tudo enjoados lá, nosso vinho ganhou de novo, não sei o que, melhor vinho do mundo. Aí quando foram ver, era um vinho do Napa Valley, né, nos Estados Unidos, né. Eu não me lembro o nome desse filme, se algum ouvinte lembrar aí, nos auxilie. Não lembro, eu só lembro de Um Bom Ano. Era alguma coisa, Bom Ano, né? e tinha a ver alguma coisa com a vinícola, era perto de uma lagoa, né. Então, Santa Helena. O nome do vinho estava escrito Santa Helena. Mas o filme mas era o Santa nome Helena. do filme é que não. Tá, mas assim também, que eu achei bem interessante, você falou que vocês estão mais ou menos fazendo tipo uma associação, né? Então me lembrou uma história que um argentino comprou uma propriedade lá no Napa Valley e estranhou que o vizinho toda hora vinha perguntar se precisava de alguma coisa, sugeria, toda hora dizia, escuta, qual é a tua? Você é meu concorrente e está aqui me ajudando, fazendo tudo por mim. Lá na Argentina não tem isso, lá se um puder enfiar a faca nas costas do outro, a gente faz isso. Eu falei assim, não, é que aqui nós já chegamos num nível de vinho, né, que se você fizer um vinho ruim, você vai estragar a nossa imagem dos turistas e coisa. Então nós temos que te ajudar para tu elevar tudo a ver com a região, né? Então mais ou menos é isso que vocês estão planejando de se ajudarem? Exato, Bonamigo. O que a gente está tentando é voltar a desenvolver a nossa região Noroeste Missões, de volta ela entrar no ramo e no rumo da vitivinicultura. Então essas vinícolas que a gente citou antes, a gente está se ajudando, conversando, criando um mesmo âmbito para voltar a trazer para a região que foi, há muitos anos atrás já, o primeiro local da produção de vinhos aqui, que desde os padres jesuítas, quando tiveram aqui, que foi o primeiro local. E hoje os produtores, aí, desde os mais antigos e os mais novos como eu, a gente está tentando aí trabalhar em prol de qualidade, trazer produtos com qualidade em nossa região. E aí se trabalha para a denominação de origem, isso não tem aqui no Brasil? Não, tem sim. Nós temos temos várias denominações. Tem já uma do Vale dos Vinhedos, que é uma DO, tem a dos Altos Montes, na região de Nova Pada, Flores da Cunha também. E são grupos de vitivinicultores e de vinícolas que estão trabalhando exatamente nesse sentido, em prol da qualidade e assim, e com controle altíssimo. E é verdade que antigamente ali na serra ali as marcas famosas ali, um não podia enxergar o outro ali, é verdade? Tem assim, dos anos 70, 85, por ali. Pegava. Olha, um escondia do outro, não mostrava de jeito nenhum qualquer. E hoje já não. O Duga não queria saber do miolo, não. Era bem complicado. E hoje, como é engraçado, né? Essa geração nova dos enólogos e dos agrônomos que trabalham nessa área de vitivinicultura se ajudam, estão juntos, fazem cursos juntos, viajam para a França, para a Itália, para Mendoza, para o Napa Valley, para os lugares e se auxiliam. Cara, é por isso que o Brasil está tendo qualidade altíssima dos produtos de vinhos. Hoje nós temos assim, com orgulho falar o que a gente tem de produção aqui. Muito bom. Só a pergunta final agora. Manda lá. Deixa aí, a pergunta final, Sandro Beck. Qual é a primeira música que tu vai rodar? Fazendo uma pressão. Qual é a primeira música que tu vai rodar? Rio Azul. Não, toca aquela sempre. Essa é boa. Essa vai sair. Isso. Então, assim. Essa da linha 6? Sobra tempo pros dentes ali, pros cariados e para arrancar o cisto do. Claro, não.
A odontologia fez tudo que eu sou até hoje, cara. Eu agradeço. Mas e a hora que os vinhos der uma boa grana aqui, que tu vai poder conciliar aí? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Na verdade é uma balança, né? A gente vai controlando ela e vai trabalhando. Né? Tem saída para quem toma vinho tinto e mancha os dentes? Como é que é? Tu mancha mesmo? Óbvio, cara. Eu tomo vinho tinto todo dia. Aí, o último clareamento meu foi hoje. Essa é a vantagem. Tu já faz o tratamento dentário depois. Aí, ó, não, já é uma indução, né? Muito bem, Bortolini. Beleza, qual é o telefone de contato, se você pode dar, ou se alguém tem alguma curiosidade, quer fazer uma pergunta para o Márcio Bortolini, então, sobre... O Instagram na Hacienda Bortolini, né? Exatamente. Isso, o site Mas também para tirar uma dúvida, de repente, eu estou começando a fazer o meu vinho caseiro aqui, pode me dar uma dica? Vamos lá. Mas no site, né, o Hacienda Bortolini, tá? Tanto no Instagram, quanto no site, quanto no Face. Telefone 99626-4299. O WhatsApp, direto aí, a gente está à disposição. Muito bom. Obrigado, Bortolini. Eu que agradeço vocês aí, Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um jeito de abrir essa garrafa que nós estamos sem abrir, né? Não sei como é que vai ser, porque o Obo estava espumando demais. Não, brincadeira. A dona Helenita está aguardando. Ele anunciou, né? Ele anunciou. Ela não, mas a metade ela vai tomar. Se tu chegar sem a garrafa, diz não. Trouxe a garrafa? Não, então não entra. Vai dormir lá fora. Vai dormir com a bargolha e o bolo. Valeu, gente. Bom final de semana. Obrigado. Até segunda. Um abraço. Valeu. Hora Extra.